Boa noite. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Prazer recebê-los. Sou Ulisses Carrilho, curador da exposição Arte na IFE no Museu Amenes. E essa é a quarta mesa do nosso ciclo de debates, então é a mesa que vai fechar esse ciclo de debates. Ainda não é o último evento da exposição, a gente aguarda vocês nesse domingo para um festejo em torno dessa mostra e das discussões que essa mostra levanta. A gente vem falando nos nossos debates que, infelizmente, a exposição foi ficando cada vez mais e mais necessária, porque as narrativas contra a ideia de uma arte popular, contra manifestações culturais, vem ficando cada vez mais fortes no nosso cenário cultural, e não era uma opção passar reto por essas questões. A Escola de Artes Visuais do Parque Lage cumpre esse papel historicamente de questionar o estatuto da cultura, das manifestações culturais, da imagem, desse campo ampliado aí da cultura visual do nosso cotidiano. E se a gente estava falando de arte naif, esse termo que apresenta seus limites na contemporaneidade, né? A crença de que alguns artistas são mais ingênuos do que outros. Outro termo que é muito utilizado para reinventar a pertença desses artistas é a ideia de arte popular. Mas a gente vem com outros questionamentos, outras possibilidades de reflexão em torno disso, né? Quais são os artistas que não estão ligados à matriz cultural popular, né? Quais de nós não estamos cotidianamente ligados com essas imagens e com essas manifestações culturais? Nesse caminho também recente da exposição, a gente tem um dado histórico a ser denunciado e pensado e refletido criticamente. Foi a prisão do DJ Renan da Penha e a consequente posição da Ordem dos Advogados do Brasil, especificamente aqui do Rio de Janeiro, com uma nota de repúdio contra essa criminalização da arte popular. E no momento que a gente estava embrenhado pensando esse termo arte popular, nos pareceu que a única alternativa possível era se aliar a essa causa e alargar as nossas expectativas em relação ao que é a arte, ao que é o popular, e deslocar, se possível, o terreno da arte para uma relevância de questões que estão aí no nosso cotidiano, que são muito urgentes e que precisam ser combatidas como instituição cultural, que está preocupada com a exposição, mas principalmente enquanto escola, está aí mais preocupada em instaurar novas expectativas cotidianas. Dito isso, eu agradeço imensamente a presença de vocês nessa quarta noite de debates. Tenho o prazer de convidá-los para estarem conosco nesse domingo, que é mais um dia que a gente vai falar então sobre essa liberdade do DJ Renan da Penha, conseguir alargar as nossas expectativas em relação ao popular e trazer um momento de celebração e de resistência mais uma vez para dentro dessa escola. Dito isso, sem mais delongas, eu vou convidar a nossa mediadora da noite, coordenadora de ensino, Gleice Leitor, para fazer uma introdução dos nossos convidados e pedir para vocês para que participem depois do nosso debate. Com certeza, se isso for menos uma palestra e mais um debate, a gente vai instaurar uma conversa mais e mais interessante. Muito obrigado pela escuta de vocês. Vai ser um prazer ouvi-los agora e logo depois. Obrigado, gente. Boa noite. Gente, eu vou sentar porque eu estou com problemas de locomoção. Agradeço ao Ulisses a introdução e a apresentação. Eu acho que é com muito prazer também que eu vou mediar essa mesa hoje e convidar e instaurar esse debate junto com a mãe Flávia Denis, que eu chamo já aqui, que eu vou apresentando já aqui ao lado. Como o Ulisses disse, para a gente não fazia sentido lidar com os temas dessa exposição sem olhar para o estatuto e para o lugar do popular dentro dessa relação, não só com a arte, mas a relação em sentido mais amplo do lugar do popular na sociedade, e é algo, né, que a gente vai imaginando e que vai percebendo, e que no trabalho dos artistas é muito veemente, como os processos de marginalização disso que a gente compreendeu, que a exposição suscita como uma ideia de popular, não é só uma marginalização simbólica de pertencimento ou não pertencimento a um registro de arte específica, mas é um processo de marginalização que tem consequências não só nas leituras e na nossa cognição, mas num conjunto de violências policiais, físicas, de destituições e de segregações
que tem efeito na vida e no corpo das pessoas. E acho que é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje. Essa mesa, como a gente informou, ela é inspirada pela denúncia contida no trabalho dos artistas da exposição, porque isso está lá, como produção, de fato, de relatos, né, sobre os cotidianos que foram vividos e que se dedicaram a abordar as desigualdades sociais. Olhar para esse tema para a gente, a partir de uma ideia de arte naif, enseja a necessidade de refletirmos sobre as atuais ofensas aos terreiros de candomblé, a criminalização de movimentos populares e comunitários, o rechaço a expressões como o funk, como se dá esse processo de marginalização e criminalização de expressões e práticas populares na nossa sociedade, que é histórico, né? Não é recente, tem uma base histórica e alguns antropólogos, historiadores e críticos nacionais e internacionais vão dizer que mais do que uma base histórica tem uma base calcada em teorias sobre raça, teorias sobre gênero, teorias sobre a pobreza, inclusive. Então, como que o preconceito e a ignorância vem sendo um motor para a violação dos direitos culturais e humanos de determinados grupos específicos, mas mais do que esse preconceito, elementos e uma certa economia mesmo da segregação que sustenta a sociedade, né? Porque a desigualdade, mais do que um erro, é um projeto, não é só algo que está errado, né? Então, para isso, nós tivemos o prazer de contar com a disponibilidade, com as experiências e com as reflexões de Mãe Flávia da Silva Pinto, né, a quem eu agradeço bastante a presença, que além de ministra religiosa de Umbanda da Casa do Perdão, é mestranda em Sociologia Política, como um resumo, porque a Mãe Flávia de fato é uma autoridade muito importante e representa e faz parte de muitas comissões e está também ligada ao movimento Nosso Sagrado, que é um movimento de luta por restituição dos objetos religiosos de terreiros de Umbanda e de Candomblé que foram apreendidos e passaram, né, por um processo de apreensão mesmo, tanto na era Vargas, no Estado Novo, como na ditadura civil-militar. E temos a presença do Denis Novaes, que é doutorando pelo PPGás do Museu Nacional, recentemente premiado por um artigo sobre o funk, sobre música, e é pesquisador e tem uma atuação nesse tema que vai colaborar com o nosso debate. Nós teríamos a presença do Tainan de Medeiros, que é museólogo, jornalista e tem um trabalho super importante como cofundador do coletivo Papo Reto, né, a quem eu admiro bastante também pelo ativismo dele com museologia comunitária, que eu conheci no Museu das Remoções, mas o Tainan está com chikungunya e infelizmente não vai poder estar aqui conversando com a gente. Então, ficamos aqui com um tempo mais amplo, tanto para as exposições do Denis como para as exposições da Mãe Flávia, para a gente poder conseguir fazer também um debate mais alongado. Então, vou passar a palavra à Mãe Flávia, depois o Denis se apresenta e a gente conversa. Bem? Obrigada. Me apresentação? Já falar. Quanto tempo nós temos? A gente pode botar uns 25 minutos, já que Nossa, as pessoas vão se cansar, não sei se dou conta desse conteúdo todo. Boa noite, meu saravá fraterno, que os nossos ancestrais que produzem arte há milhares de anos, nossos ancestrais africanos e indígenas, e não há 2019 anos, nesse momento, nesse espaço sagrado, nos abençoe e nos conceda licença para falar nesse lugar que é produtor de arte e que é também uma resistência, ainda que através de um viés elitizado, mas é a resistência porque se for isso a arte nem sobrevive, né? Bom, falar da questão do desrespeito à cultura popular religiosa, a gente precisa ser um pouquinho de nada cansativo e fazer uma memória, ainda que rápida, do contexto em que isso se dá na atualidade. Então, a gente precisa lembrar que nós somos um país inventado, invadido, estuprado, saqueado e produzido, construído por pessoas
escravizadas. Isso é um processo que durou 400 anos. Então a gente precisa lembrar que só tem 131 anos que uma pessoa como eu, preta, pobre, favelada, macumbeira, pode transitar sem estar acorrentada, e como muitos de nós aqui. Naturalmente, esse povo indígena que teve que recuar, continente adentro, se esvaindo do litoral, e como conhecedores da fauna e da flora local puderam fazer isso, diferente de nós africanos que não conhecíamos a fauna e a flora local, tanto que é pouco dito, mas a negrada africana recuou também ao Oriente, né? Tanto é que você tem, eu estive com babalaôs chineses e eu fui extremamente preconceituosa quando eu os conheci na China, e eu falei, o que é isso? Eu não consegui entender. E aí falaram para mim, ué, você não estudou o recuo das pessoas fugindo da rota de tráfego? Então, Orixá também chegou lá, né, do outro lado da Ásia. E a gente tem tão pouco estudo sobre a África, em compensação, entuxa a Europa dentro da gente, e a gente tem que estudar essa história do europeu, colonizador, macho, branco, estuprador. E nesse processo de 400 anos, nós negros e nós indígenas tivemos que manter essa arte silenciada. Quando eu estou falando de arte, eu estou incluindo cultura, espiritualidade, eu estou incluindo tudo. Mas a gente precisa lembrar que um processo de colonização, de imposição de uma cultura e de uma religiosidade, durante 400 anos é muita coisa. Foi aqui, nessa terra que nós estamos pisando, que foi processado um dos maiores genocídios da história da humanidade. O Holocausto judeu, só para a gente ter uma ideia, e não é diminuindo a gravidade do efeito lá, não é isso. Claro que os judeus foram perseguidos durante muitos anos, mas a gente tem uma tensão num período que dura de 1939 a 1945. Nós estamos falando de 6 anos. Aqui nós estamos falando de 400 anos. Então, para a gente entender por que o Brasil ainda é um país tão racista, tão sexista, tão homofóbico, a gente precisa lembrar o seguinte: qualquer um de vocês que estejam nos ouvindo aqui agora, se você tiver uma gota de sangue negro, uma gota de sangue indígena, o que na condição de brasileiro é quase impossível não tê-la, você é filho de um estupro. Sua história não começa com um romance inventado de Iracema, porcaria nenhuma. Você, seu ancestral, sua ancestral foi estuprada. E foi assim que começa a nossa história. Com as índias, as indígenas, com as negradas, com as minhas ancestrais estupradas. E esse processo de estupro, ele se deu em tudo. Ele se deu no corpo fragilizado, ele se deu no corpo espiritual, religioso, ele se deu no corpo, no ambiente público, ele se deu na arte e na cultura. E quando há apenas 131 anos, a gente é permitido andar por aí, mas, no entanto, livre, porém não liberto, é justamente após o 1814, o dia 14 de maio de 1888, que a gente começa, evidentemente, um número significativo, uma percepção de população de rua na cidade. Eu estou falando na cidade porque o Rio de Janeiro era a capital, então a gente tem que olhar muito para o Rio de Janeiro. Não é uma questão de ser simplesmente carioca, não. Infelizmente a história estava se dando aqui. A gente começa essa presença e a gente também começa o processo de marginalização. O contingente de 2/3 da população liberta, porque a população escravizada era um contingente de 2/3 da população. Veja bem, soltou isso aqui. Então a negrada ficou por aí. E aí, para sobreviver, alguns iniciam o processo de marginalização, de favelização, mas é também onde a gente começa a fazer a cultura, eu vou grosseiramente chamar de urbana, porque está me faltando uma terminologia mais apropriada aqui. Eu não sou da história, eu sou socióloga, mas eu sou, antes de tudo, uma mulher preta, favelada e macumbeira com muito orgulho. Eu não saio desse lugar, eu sempre me posiciono desse lugar para falar. Por isso falo com tranquilidade sobre funk, porque eu sou aquela pessoa que curti mais dentro de favela, com muito orgulho durante muito tempo da minha vida, e era a minha única alternativa para poder curtir alguma coisa decente no mundo.
Então, esse corpo que começa a andar, mas ele está relegado à favela, à marginalização, à rua, ele começa a produzir cultura, porque nós produzimos cultura, segundo os laudos arqueológicos, nós negros, entre 10 mil e 140 mil anos. O esqueleto mais antigo está datado de 140 mil anos. E aí, cada vez que descobrem um corpo mais antigo, um esqueleto mais antigo, ele ainda está na África. Descobrem na África subsaariana, depois eles brigam. Não. Encontramos um mais antigo na Nigéria, depois briga. Não, encontramos na África do Sul, mas não saiu do ventre da humanidade da Mãe África. Então, não precisamos perder tempo com essa discussão. A existência humana, até que prove o contrário, ela vem dali. Então, se data de 140 mil anos, tem 140 mil anos que a gente está produzindo cultura, ok? E, então, esse corpo, mesmo cativo, ele não deixa de produzir cultura. E quando a gente está nessa condição de povoar a cidade, uma das formas de ganho é justamente as diferentes culturas que a gente produz, desde o artesanato, desde os objetos, de fazer uma roupa que naquele primeiro momento ainda não era a nossa roupa, era a roupa do europeu, mas era algo a se fazer do nosso jeito. E a gente começa com o processo de boemia, começa o samba. Claro que isso eu estou falando muito grosseiramente. Se você for estudar mais profundamente, você vai ver que é um ritmo que se adapta. Existe uma coisa da capoeira também com arrecadação de recursos, aquela coisa de bota os pretinhos para sambar. Eu me lembro que eu sou aluna bolsista da PUC, só por isso eu me formei. E muito no início do período, a gente preto, quando chega na PUC, né, a gente fica assustado. A carteirinha da gente, de todos nós, é uma coisa muito engraçada. Um dado momento estava aquela negrada lá no Pelotis, aí a gente foi pegar a carteirinha para fazer alguma coisa e estava os pretos todos assim, na foto da carteirinha. Porque quando a gente passa para a PUC, consegue a bolsa, aí tem que tirar foto imediatamente. A gente está assim, esperando aquele momento que vai falar, perdeu, sai daí, mete o pé. E aí uma vez a gente estava na PUC e inventaram um samba, né? Porque rico faz essas coisas. 1h da tarde tinha samba no Pelotis. E aí a gente, a negrada está tentando estudar, tentando entender os filósofos mais difíceis que não nos visitaram no primeiro grau, no segundo grau, que a gente só vai se encontrar com eles na faculdade. E aí está o samba comendo. Deu intervalo, a gente desceu. Aí a gente estava lá, quem não sabe dançar, lá dançando, né? Aí juntou 5 pretinhos e a gente começou a sambar. E abriu aquela roda. E aí eu estava com Marielle, que foi minha colega de faculdade nesse dia, e aí a gente fez uma brincadeira, a gente falou, dá R$1 aí, tio, dá R$1, para ver a gente sambar. Então foi também dessa forma que a capoeira ganhava um dinheirinho, porque embora fosse reprimida, havia quem gostasse, quem quisesse ver os pretinhos dançando, os pretinhos tocando tambor, os pretinhos fazendo arte e cultura com a sua corporalidade, porque é uma corporalidade difícil de se ter, né? Muito difícil de se ter. Eu acabei de voltar da minha segunda viagem da África e a corporalidade é um negócio, a gente acha que dança pra caramba, não. Deixa eu te contar, não, a gente dança pra caramba. A malemolência daqueles corpos é um negócio incrível. A mama que me iniciou, minha Yarifá, ela tem 94 anos e ela me deu banho no rio, levantando e abaixando, e eu querendo dizer, não precisa disso, mas é um outro corpo, né? Uma outra relação com esse corpo, porque ele está em movimento, ele está em atividade o tempo inteiro. Então, chegamos no samba, chegamos no candomblé, chegamos no jongo, chegamos no maculelê, mais ao norte, e fomos produzindo essa arte que foi reprimida, mas chegamos também nos terreiros, que sempre houve a manifestação, né, das entidades, mas organizada em forma de templo religioso, que é uma organização brasileira, tá, gente? Não existe candomblé na África, ok? Não existe, isso é coisa do Brasil, isso é um processo de aculturação. É óbvio que o orixá é matriz africana, mas a organização religiosa é brasileira, tá? Lá não é dessa forma que é feito.
culto é muito comum, muito parecido, mas lá não há um sistema religioso. É igual você chegar na aldeia indígena, onde é que nós vamos ao templo, pajé? Não, aqui é a terra, aqui você não está vendo não? Aqui é o templo, aqui Deus aqui, ó. Está aqui, ó. Aqui a árvore, você não está vendo a mata passando, os bichos? Então, no contexto africano também isso se dá dentro de casa, dentro da realidade da comunidade. E os terreiros passam a ser perseguidos. Mas a pergunta que as pessoas não fazem é por que as religiões foram tão perseguidas africanas? Porque a religião de preto? Tá, ok, a gente sabe disso. Mas existe um elemento que o colonizador eurocristão, ele sempre soube. Um povo, para resistir há 400 anos, tomando, com licença da palavra, mas a gente precisa às vezes não ser suavizado mesmo não, porrada, esculacho, tapa na cara, chicotada, estupro, sendo obrigada a ter filhos sem vontade, a servir como objeto sexual, sendo violada por aquele homem que usava o nosso corpo, e depois a mulher dele mandava arrancar o nosso olho, arrancar o nosso peito, arrancar parte da gente como punição, porque o marido dela nos escolheu para nos usar, sendo obrigada a gerar filho para produzir mão de obra escravizada, sendo obrigada a gerar filho para manter o peito cheio de leite, porque a senhora não podia dar peito, então quem tinha que dar peito éramos nós. Então, quando pensava, quando a ama de leite ia perdendo o leite, imediatamente ela era novamente estuprada e engravidada novamente. Então, como é que esse povo resistiu? Que negócio, que bagulho é esse? Tem um negócio. E o colonizador, ele sempre soube o que é. Ele sempre pegou nas fraquezas, nos pontos vulneráveis. É a fé. É a religiosidade. Por que nos Estados Unidos não se deu da forma que aqui se dá? Há vários estudiosos, eu não sou especialista nessa área. Se deu muito pelo fato de que lá a religiosidade não foi permitida, ela foi reprimida com um nível de violência muito maior. Então houve a guerra para que acabasse o processo de escravização. Aqui deixaram a gente fazer macumba, né? Deixaram e a gente também fez macumba, né? Então vamos relativizar esse deixar. E essa macumba sobreviveu, essa religiosidade sobreviveu aqui, o que para a gente é um orgulho muito grande. E ela nos deu alento, porque se a gente estava chicoteado, se a gente estava estuprado, se a gente estava com o osso quebrado, não tinha farmácia, não tinha nem WhatsApp, não sei se você sabe. A gente fazia o quê? Macumba, erva, elementos da fauna e da flora para se curar. A gente tinha que dar um jeito, então a gente desenvolveu uma força do caramba. E quando a gente fala desse fenômeno brasileiro, a gente precisa entender que a fauna e a flora africana e brasileira há similaridades, mas não são idênticas. Por isso que é absolutamente explicável porque que a religiosidade aqui, ela tem uma organização brasileira, porque ela está adequada à realidade. Tem pedras aqui, tem frutas aqui que lá não tem e vice-versa. É muito parecido, quem já esteve do lado de lá, eu tirei uma foto em Dakar, que eu falei, gente, se eu postasse essa foto aqui e não dissesse onde eu estava, eu ia pensar que eu estava no Ceará. Porque idêntico ao Ceará, eu estive no Ceará, eu falei, meu Deus, realmente a Pangeia, ela existiu, porque a costa africana é muito parecida com aqui. Mas indo continente adentro, são outros fatores climáticos que vão alterar. Então, essa organização do terreiro incomodou demais, porque o Senhor sempre usou dos nossos serviços. Se você estudar a questão da saúde no Império, no reinado brasileiro, na ditadura, você vai perceber, eu coloquei um pequeno capítulo no livro que eu vou lançar agora, Levanta a Favela, Vamos Descolonizar o Brasil, que trata da descolonização da mentalidade brasileira a partir da favela. Como é que se tratava a saúde? Eles iam até nós pegar remédio para tuberculose, para gripe, para sarna, para não sei o quê. Então eles não deixaram reprimir por conta disso. Diferente da invasão colonizadora, quer dizer, guardando as devidas proporções, mas diferente dos Estados Unidos,
que eles tinham uma relação com a Inglaterra, onde já tinha uma outra cultura de medicina, que eu não vou dizer mais avançada, porque para mim não é, mas enfim, eles tinham outro intercâmbio. A história de invasão dos Estados Unidos é outra, né? Foram aqueles ingleses expulsos, os ladrão, as bichas putas, tem que falar isso, né? Porque botaram as bichas putas para fora também, né? Só que isso não é falado. E foram lá invadir as terras dos indígenas norte-americanos para poder fundar o Império Americano. Então aqui não, aqui nessa colônia atrasada, que esse 71 do Dom Pedro, João não sei o quê, Dom não sei o quê, essa raça de ladrão, essa raça de ladrão não trouxe para cá, quando veio morar aqui, sequer os pequenos avanços urbanos sanitaristas que já existiam na Europa, sabe? Eles não desenvolveram um sistema de coleta de dejetos humanos. O que eles fizeram? Fizeram os tigres. Ou seja, pegavam os negros mais altos, mais fortes, fazia com que a gente carregasse aquele porrão, aquele barro, aquele jarro, com as nossas fezes, as nossas não, a deles, as fezes e a urina deles, e despojasse. A amônia contida na urina e nas fezes ia caindo naquele corpo preto, e em contato com a melanina, ela ia marcando. Então ficavam aqueles riscos nas costas desses homens negros altos, ficava aquilo marcado, então chamavam eles de tigres. Esses homens normalmente não formavam famílias, porque eles entranhavam o cheiro neles, então eles eram segregados, eles não tinham muita convivência, eles tinham que absorver aquele cheiro. Enfim, então essa família de ladrão, que recebe teu dinheiro e o meu até hoje, os Orleans e Bragança, essa raça ruim, essa raça ruim não desenvolveu o sistema de saúde, não desenvolveu o sistema de educação, não desenvolveu o sistema de segurança pública. Como é que nasce a polícia brasileira? A mesma que vai invadir os terreiros a mando dos militares. Como é que nasce a polícia chamada Guarda Imperial? Isso está no livro também. Ela nasce, sabe para quê? Primeiro, num primeiro momento, para assegurar as capitanias hereditárias, né? Os recortes de terras. Em um segundo momento, quando ela se torna guarda oficial, ela passa a ter uma única finalidade: capturar escravizados, negro e fujão. Por que a polícia mata tanto até hoje? Por isso, que foi a finalidade, ela foi criada para isso. Então, quando a gente começa a criar terreiro e o senhor e a senhora não pode mais vir a nós discretamente, escondido para fazer um aborto, para segurar a mulher que pariu e vai morrer, e etc., para curar o problema das partes dos homens e etc., dessas coisas, e a gente se organiza em forma de terreiro, eles não gostam disso. Que antes ia no interiorzinho, no cantinho ali, pronto, e a gente resolvia o problema na senzala, porque a gente não tinha outra alternativa. Tanto que a gente matou muitos deles assim. Que bom, né? A gente matou muitos assim, dando coisa que ele pensava que ia se curar e matava. Tem uma mulher do Espírito Santo, meu Deus, como eu esqueci o nome dela. Eu não a conheci, eu descobri fazendo a pesquisa para o livro, que ela matou inúmeros homens assim, porque ela foi capturada e ela é uma liderança do nível de Luísa Marim e tal, mas, na minha opinião, um pouco conhecida, eu mesma não conhecia. E o que ela fez? Ela desenvolveu, ela veio da África um pouco depois, ela desenvolveu uma forma mais avançada de fazer veneno. Não era um veneno que tu tomava e tu morria logo na hora, não. Tu levava uns anos para morrer. E assim ela foi matando, aos poucos, aquele homem que escravizou ela. E aí quando e dava um sinal, quando ia o corpo dava um sinal. Enfim, então nós deixamos de ser o boticário, a farmácia popular desse povo. E aí esse povo não queria mais ir ali no terreiro, na Pacheco, na Venâncio. Eles queriam agente secreto, né? E encomendavam também os feitiços para poder lidar com as terras que eles queriam invadir e tal, e as questões. Enfim, então, terreiro não pode existir.
porque é passar na cara deles que nós sobrevivemos através daquilo ali. Se dão conta que a macumba era mais embaixo, era mais forte do que se pensava. Porque matando, estuprando, chicoteando, não eliminaram a gente, não conseguiram exterminar toda a população. Exterminaram muitos, mas não dizimaram todos e todas como eles gostariam. E aí, essa cultura eurocristã, higienista, vai dizer, nesse Brasil colonial, que não pode existir outra coisa. E aí a gente passa altos e baixos, de momentos que não podia, repressão nos terreiros, perseguição, num primeiro momento da própria família de ladrão que invadiu o Brasil, claro que aconselhado pela igreja, num segundo momento por aqueles que se disseram imperadores, depois na época da ditadura, mas é também na ditadura que a gente tem um alívio, né? Porque dizem as boas ou más línguas, não sei, que Getúlio era um bandista, eu não tenho certeza. Mas eu sei que a Umbanda, o meu terreiro é uma casa de Umbanda, a Umbanda nasce de uma elite, ela se organiza, ela já existia ancestralmente, mas ela nasce de uma elite militar, positivista, e aí ela é um pouco blindada, e a Umbanda, ela teve essa coisa elitizada mesmo na sua Constituição, ela teve uma coisa de um elemento de muito racismo, inclusive com a própria cultura africana, mesmo cultuando orixá, ela teve uma coisa extremamente sexista e machista, e a gente veio depois confrontando isso aos poucos, né? E aí a gente consegue um acordo legal para existir. Então Getúlio Vargas cria, né, um mecanismo legal para que a gente pudesse existir, mas o Brasil é um país de dimensões continentais, então nem tudo se aplicava. E aí alguns terreiros continuaram sendo invadidos e tendo suas peças roubadas e tudo mais. Passados os tempos, isso depois lá pelos anos 60, isso passou. As religiões africanas crescem muito, tem um boom muito grande das religiões africanas. E voltamos há cerca de uns 30 anos a um crescimento neopentecostal, que é um projeto político e econômico vigente no país, e que com dinheiro público, o dinheiro que você comprou essa roupa que você está vestindo, aí o imposto que eu e você pagamos, estamos pagando uma concessão pública de canal de televisão, para estimular todo tipo de ódio que faz com que o Brasil seja o terceiro país, o quinto país que mais mata mulheres, quinto país em feminicídio, terceira maior população carcerária do mundo, primeiro país que mais mata transexuais e homossexuais em segundo, transexuais em primeiro. Deixa eu ver mais o que. Um dos países com maiores números de pedofilia, de gravidez precoce. E a gente está lá, nosso dinheirinho aqui, pagando o canal público de televisão. Então, esse pessoal passou, então, tentaram perseguir a Igreja Católica, com um episódio bem conhecido como Chute na Santa. A Igreja Católica tem 2019 anos de organização sociopolítica e econômica. Então, naturalmente, tem um departamento jurídico, diferente de nós outros, os pretinhos macumbeiros aqui, que aí não tivemos como nos defender, porque os terreiros sofreram um processo de retardo na sua organização jurídica, né? Eles nos colocaram para brigar, nos vulnerabilizaram muito, e até hoje, infelizmente, a nossa religião não tem a união devida para a gente estar organizado como deveria ser. Então, eles se largaram o osso da Igreja Católica e se voltaram contra nós. E aí, até hoje, estão nos perseguindo, nos satanizando. Então, a gente precisa entender que a perseguição ao terreiro, ela não quer dizer hoje, na atualidade, não é só macumbeiro, você tem que parar, não é só isso não. Está dizendo, é porque às vezes a gente tem que falar palavrão, mas não pode, esse negócio de ser politicamente correto é muito estranho às vezes. Porque fingir que teu corpo não está indignado com o que você está relatando é muito delicado. Mas é dizer, homossexuais, você não vai se alimentar dessa força para sobreviver, porque somos nós que acolhemos os homossexuais.
está dizendo mulher solteira, casada, atrevida, querendo ser dona do próprio nariz, você também não vai ficar aí nessa macumbinha que te fortalece para você vir aqui me enfrentar, porque a mulher solteira é o terreiro que ela vai, porque lá ela não vai ser mãe solteira, o coletivo vai ser mãe da criança. É aquela mulher que estava apanhando dentro de casa, que ela não tinha para onde ir, a gente apoia. É aquele menino, aquela menina que se descobre pessoa homoafetiva, o pai bota para fora, a gente apoia no terreiro. É a mãe que não tem para ir, para onde ir, que apanha, é para o terreiro que ela vai. Nós não somos os sacerdotes, como tem inúmeros registros no Disque 180, que a mulher vai falar para o pastor que ela foi estuprada pelo marido, que ela apanhou, que não sei o quê, que ela não quer ter mais um filho, e o pastor fala que ela está com demônio e que ela está maluca e que ela tem que servir o marido dela. A gente não vai fazer isso, a gente vai fazer outras coisas. Então, quando eles se voltam contra nós, eles estão dizendo que nós somos exatamente o oposto. O meu terreiro, infelizmente, é o único terreiro no Brasil inteiro a dar assistência afro-religiosa no sistema penitenciário. É o único, infelizmente. Vergonhosamente é o único. E já tem, isso já há 15 anos, já tem alguns anos que eu estou só com as mulheres. Porque os homens precisam menos, porque eles não são abandonados pelas suas mulheres e pelos seus familiares, as mulheres são. Então, existem problemas desde o MODICE, que elas não tendo miolo de pão, papel, enfim. E a gente vem percebendo cada vez mais como essa questão do crescimento neopentecostal, que ocupam muito o espaço das prisões, ele é extremamente delicado. Mas é importante que a gente diga que eles ocupam esse espaço porque a gente não procura preocupar, tá? E se você me perguntar, mãe Flávia, o que a senhora acha que eles têm que sair de lá? Tu não aguenta não. Se a igreja sair do presídio, você aqui não aguenta não. A sociedade aqui vai explodir. Vai explodir. Explodir mesmo. Quem segura a cadeia é a gente. É a gente que segura a cadeia, porque o Estado não oferece nenhuma política de socialização não. Então a gente segura. Inclusive é a Igreja Universal que fornece MODICE para todas as mulheres. Infelizmente, né, isso se torna um instrumento de negociação e nem todas recebem. Só que eu estou falando de presídio feminino. Eu atualmente estou no Nelson Green e no Dona Vera Cruz. A maioria delas são pessoas homoafetivas. A maioria esmagadoras. E muitas pessoas trans, embora nem saibam o que é trans. A primeira vez que eu falei, você é trans. Vocês são trans, elas pensaram que eu estava xingando, foi horrível. Elas não têm a percepção, o entendimento das nomenclaturas politicamente corretas. Agora, ela sabe que ela anda como de roupa masculina e ela é tratada no gênero masculino e dentro da cadeia não há questionamento em relação a isso, nenhum, zero. Então, essas pessoas são corpos fadados a morrer. Quem é que diz para essas pessoas que elas podem ser do jeito que elas querem ser? A macumbeira aqui. Então, tem que silenciar uma pessoa como eu, tem que silenciar as pessoas que estão dizendo, você pode ser feliz, você pode fazer o que você quiser, você pode inclusive gozar, do jeito que você vai entender, você pode até amar inclusive, né? Por que eu estou falando isso? Para a gente já encerrar, um dos depoimentos mais fortes, eu tenho milhares, mas dois mais fortes, e ela me interrompeu no meio da minha palestra, e muito exaltada para falar, muito exaltada, e ela falou, ô dona Flávia, deixa eu falar um negocinho aqui. Ela, como era a primeira vez, não me chamava de mãe Flávia, porque as outras todas chamam. Ô dona Flávia, deixa eu falar um negócio aqui, deixa eu falar um negócio aqui para a senhora. Eu não suporto negócio de macumba, nunca gostei. Nunca gostei de negócio de macumba, não. Eu também nunca gostei de negócio de mulher de sapatão, não. Nunca gostei. Mas eu fui estuprada 40 vezes na minha vida. Na 41ª, eu matei Alvin Paraquito. Aí, eu estou ouvindo a senhora falar, eu fico ouvindo lá da minha cela, eu quis vir aqui, estou gostando do que a senhora está falando, estou gostando da macumba. E quando eu vim para cá, eu me apaixonei por uma mulher, conheci o amor. Mas eu fui evangélica a minha vida toda. Aí eu fui para o culto, ela com a mulher dela do lado. Fui para o culto com ela. Aí chegou lá, ele falou que eu sou o diabo. A senhora acha que eu sou o diabo? E se a gente não está lá para dizer, não, minha filha, você não é o diabo?
Você tem todo o direito de amar. E ser feliz como você bem entender. Então, não considerar a dimensão de um corpo estuprado 40 vezes não está na mão do patriarcado, não está na mão do colonizador eurocristão, não está na mão do machofóbico, não está na mão do transfóbico. É a gente que tem que dar conta desse negócio. Tanto que eu tenho ido aí para o pessoal que está discutindo essa questão das mulheres no cárcere, e o tempo todo é porque as mulheres trans, e eu tenho ido para falar, porque eu estou dentro de cadeia. Eu não sou pesquisadora que vou lá, olho da luta e volto. Eu estou dentro da cadeia. Bom, nosso problema não são as mulheres trans, nosso problema são os homens trans. Claro que a gente vai acolher as mulheres trans, eu não estou dizendo que não. Só estou dizendo que a maioria da população carcerária feminina é de pessoas homoafetivas e de pessoas trans. Então, porque é trans, então vou negar o acolhimento porque ela se identificou como homem, vou largar, vou matar essa pessoa. Tanto que a gente está lutando para conseguir um projeto de criar uma casa de acolhimento para essas pessoas que elas estão fadadas a morrer. Ontem eu estava num seminário e a liderança de travestis, que começou esse trabalho de ter cela separada para elas e tal, ela falou, olha, normalmente essas pessoas quando saem, elas são assassinadas. Só que ela é uma pessoa muito mais experiente do que eu, uma senhora já de idade, e ela não gosta do termo trans, ela diz, eu sou uma mulher travesti, então eu estou aqui, vou dar o nome dela, Marcela Malta, e ela falou, olha, são assassinadas, e ela apresentou um documentário lá maravilhoso, com 8 internas, ela falou, olha, 6 estão mortas, todas assassinadas, e normalmente são assassinadas com um tiro na cabeça. Que o crime de homofobia, quando você não é ex-presidiário e tal, normalmente a gente sabe onde é, a região que eles atacam, né? Nesse caso é na cabeça. Então tem uma coisa aí para ser estudada pela academia, para a gente entender o que isso está dizendo, né? Que é obrigar a pessoa a voltar a traficar e tal. E um fenômeno também que vem acontecendo, por que é cada vez maior o número de homens trans sendo presos, mesmo que eles não se entendam desse jeito? O termo dentro da cadeia é sapatão, é assim que elas se denominam. Aqui é politicamente correto, lá é esse o termo. Por quê? Essa pessoa nasce Roberta, mas se identifica como Roberto. Na comunidade, a gente herdou o pior do colonizador eurocristão. Pior. Todos os preconceitos, todos os racismos, todos os sexismos, fanatismo religioso, infelizmente. Porque foi feito pela raça de invasores um processo de não criar educação. Nós temos o Ministério da Educação há 31 anos só. Só tem 31 anos. Eu sou mais velha do que o Ministério da Educação. Foi criado o Ministério da Educação e Saúde. Mas só tem 31 anos que o Brasil resolveu dar atenção exclusiva, um ministério exclusivo para a educação. Então, não é de se estranhar que as pessoas das comunidades tenham baixa escolaridade. Então, essas pessoas não vão poder assumir essa identidade sexual dentro da comunidade. Tá, estou encerrando. Não vão poder assumir. E aí, o que faz? Entra para o tráfico. De posse de um fuzil, quem vai dizer que ela não é Roberto? Virou Roberto na hora. Chega aí, Roberto, fecha com nós, tá o cara. Roberto vai plantar na boca, quem conhece favela sabe do que eu estou falando, e vai ficar ali, e a comunidade inteira vai chamar Roberto de Roberto, que a comunidade não está maluca, ainda, como diz a minha filha. Vai chamar de Roberto. Só que o que acontece quando os caras vêm ou quando tem tiroteio? Roberto menstrua. Roberto tem TPM. Eu fui atleta. Quando a gente está nesse período, o nosso desempenho cai. Então, Roberto não vai dar conta de fugir, pular muro, sair correndo com uma carga de 10, 20, 30, 50 quilos. Roberto não vai dar conta de fugir com mais o peso do fuzil, que dependendo da arma varia mais 50 quilos. E aí, Roberto é morto mais rapidamente. Me lembro até a Guerra do Paraguai, quando mandava os pretinhos para frente de batalha. E Roberto é preso mais rapidamente. No período que eu fiquei 5 anos afastada da cadeia,
porque eu tive um filho, depois tive outro, então amamentando, gerando filho, não podia estar. Quando eu voltei, 5 anos apenas de intervalo, o número de pessoas trans era gigantescamente maior. E aí eu fui percebendo esse fenômeno se dando. Então, quem quiser estudar academicamente, tem um campo de estudo formidável aí, para a gente entender qual é a performance do patriarcado machofóbico, transfóbico, no crime, com as pessoas pobres que não têm direito de expressar a sua sexualidade. Então, ou é a gente para dar conta desse pessoal, desse povo, para acolher, para amar, para dizer, o meu útero ancestral também cabe a você, você é bem-vindo aqui, vou te apresentar o amor que a sociedade não apresentou, eu vou dizer para você que existe algo além do establishment, existem comunidades tradicionais que sabem partilhar comida, afeto, amor e cuidado espiritual. E é por isso que eles estão atacando os terreiros. Obrigada. Meu Deus, que responsabilidade falar depois de Mãe Clara. Queria, primeiro agradecer pela fala incrível, inspiradora. Eu acho que muitas conexões infindas. E para iniciar minha fala, eu queria fazer coro à organização e pedir liberdade a Renan. Eu acho que essa é uma pauta que a gente tem que, uma bandeira que tem que ser levantada em todas as oportunidades possíveis para se falar de cultura, de criminalização do que é o genocídio da população negra no Brasil e por quais mecanismos ele se dá. Em segundo lugar, eu queria falar do prazer que é estar aqui hoje falando de funk, num espaço dedicado à arte. Sempre que eu sou convidado, geralmente em questões relacionadas a direitos humanos, criminalização, etc. E poucas vezes em ambientes dedicados à arte, o que é sintomático para quando a gente fala do maior gênero musical do Brasil contemporâneo. E, enfim, então é um prazer estar aqui hoje e vou organizar minha fala diretamente sobre a questão da criminalização, inicialmente, que é o tema que nos cabe aqui, mas também sempre permeado por reflexões do que é a potência da produção e do mundo funk, né? E eu acho que foi ótimo, porque a fala de Mãe Flávia já trouxe toda a história, enfim, por que chegamos onde chegamos, né? Nesse cenário tão desolador. Então eu vou começar a minha fala a partir de um momento já posterior, que eu acho que falar do funk carioca, é falar dos bailes black, falar de um dos maiores movimentos culturais, alguns dos mais significativos e marcantes da nossa história. Primeiro, lembrando um pouco que a gente já falou tanto, enfim, a Fábio já falou tanto de África, dessa conexão, e vou recorrer aqui ao Paul Gilroy, que na verdade, citando um grande intelectual negro norte-americano, que é William Du Bois, fala do que é ser negro nas Américas, como ser confrontado eternamente com uma dupla consciência, que é saber se é ao mesmo tempo brasileiro, ou norte-americano, colombiano, mas africano. Deparar-se sempre com o horror da escravidão, né? Ser fruto desse processo. E aí isso faz com que a diáspora não seja algo que acabou com o fim da escravidão. É um processo político, existencial, porque é corporal, é político, de eterna troca
e influência mútua. Porque você está falando de um complexo cultural que é tanto local, ou seja, carioca, é ser negro no Rio de Janeiro, e é ser negro no Maranhão, é ser negro na Nigéria ou nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo é ser negro, sempre em conjunto. E eu acho que e mais uma vez fazendo referência à sua fala incrível, quando você falou desse corte, enfim, de Getúlio Vargas e a relação dele com as religiosidades africanas no Brasil. Getúlio Vargas também, o governo de Getúlio Vargas também é um marco importante para a história do samba, quando começa a se consolidar o samba com uma ideia de cultura nacional. Um nacional que naquele momento, enfim, depois de tantas tentativas da colonização branca de apagar ou de silenciar, era impossível você lidar numa república com o fato de uma população majoritariamente negra e que uma ideia de nação teria que, de alguma forma, enfrentar isso, né? Então você pega algo que era o samba, foi totalmente ligado à cultura negra no Brasil e transforma isso no imaginário do que é nacional, né? Isso foi um esforço muito grande. E a gente vê 30 anos depois, e por isso eu falo da importância do movimento Black Rio, 30 anos depois, um movimento de massa negro reivindicando as lutas por direito civil, o orgulho de ser negro, e com uma música, enfim, estrangeira. Isso, naquele momento, é de um poder enorme, porque é sedimentar, é bater o pé e dizer claramente a questão da dupla consciência. Nós fazemos parte de um todo que não cabe no território nacional. Né? E a gente, recentemente, uma dissertação incrível do Lucas Pedretti, para quem estiver interessado, pode procurar sobre o que foi a perseguição da ditadura ao movimento Black Rio, né? E todas as menções dos aparatos de repressão da ditadura eram sempre preocupadas com essa ideia de nação, com manter o mito da democracia racial, né, em voga, e como o baile black ameaçava isso de uma forma tão poderosa. E aí, para a gente pensar que o funk e o soul que se tocavam aqui nos bailes no Rio estavam no mesmo momento gerando o hip hop em Nova York, né? E quando eles desenvolveram a técnica, digamos, da música contemporânea, a mais incrível, né? Quando os pretos e jamaicanos e norte-americanos no Bronx desenvolveram a mixagem para que você mantenha uma mesma batida em loop usando 2 discos diferentes. Bom, não preciso dizer a potência que isso teve, uma revolução para a música mundial. Não há nada que a gente escute hoje no pop ou enfim, no mundo que não tenha sido profundamente pautado por essa transformação. Então imaginem que quando Grandmaster Flash e Afrika Bambaataa estavam, enfim, desenvolvendo o hip hop ali na primeira metade da década de 70, aqui, com as mesmas músicas, já se tinham bailes para 15, 20 mil pessoas. Enquanto, em entrevistas com o Grandmaster Flash, ele fala como uma vez ele ficou muito assustado porque
ele, enfim, ia tocar numa festa muito grande que deu 3.000 pessoas. Então a gente vê como esse movimento não é apenas como se propagava na época, né, uma intelectualidade branca, jornalistas, etc., que taxavam o Black Rio como um movimento, enfim, alienado pelos Estados Unidos. A gente vê que a potência é sincrônica, né? Enfim, o funk carioca, ele tem uma história muito próxima do hip hop, né? E isso é a diáspora. Eu acho que queria começar a minha, né, reflexão por aí. E por aí também, para dizer o que a mãe Flávia já deixou muito claro, que a criminalização do funk, nesse caso, não ocorre pelo que o funk canta, por onde é que ele canta, qual é a temática, quais as palavras, não. Mas por quem está cantando e por quem está fazendo essa música. Porque não existia funk carioca em português, mas já existia a criminalização, já existia a perseguição policial, porque já existia de uma origem colonial, como a Flávia já botou aqui perfeitamente. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente pensar o que é a criminalização do funk é entender essas duas dimensões, né? Primeiro, o lugar, enfim, o ser diaspórico, e segundo, que não há nada na música, no funk, não é no funk que a gente encontra os motivos da criminalização. Não está no funk, está em quem faz e quem produz, né? Ou nos aparatos de repressão do Estado, sempre direcionados para as mesmas pessoas. Enfim, dito isso, a gente vê algo muito parecido com que são as sobrevivências da Umbanda e do Candomblé e do samba, posteriormente, e agora do funk. Vou citar a antropóloga Adriana Facina, minha orientadora, que fala muito da ideia de cultura de sobrevivência, que é aquela que não morre fácil. Não morre fácil porque a cultura de sobrevivência é tirar da dificuldade a matéria de criação e ao mesmo tempo a força que nos mantém vivos para seguir, né? Então o funk, ao longo dos seus mais de 30 anos de existência, né? 40 já na verdade, foi confrontado sempre com a perseguição e a criminalização, e sempre sobrevive, e sempre maior. Eu acho que essa seja talvez uma das características mais incríveis do movimento. E bom, parte disso foi que com o fim da era dos bailes black, o começo do que a gente chama de baile funk na década de 80, as festas só cresciam em proporção, né? E, enfim, algo gigantesco que no fim da década de 80 chega na primeira gravação, enfim, no primeiro disco de funk cantado em português. E ao longo da década de 90 a perseguição se intensifica de uma forma absurda. A perseguição aos bailes, e aí, enfim, sob a justificativa, por exemplo, do que foram os bailes de briga, para quem não sabe ou não conhece, Barreira. parte dessa história. Os bailes chamados baile lá do A, lá do B, o baile de briga, enfim, baile de galera. Era uma festa em que a briga fazia parte da diversão. E era uma briga controlada, né? Enfim. Controlada e estimulada. Estimulada. Como toda briga, sempre naquela tensão do controle e incentivo, porque é o que dá
o gosto da coisa também, né? Curti muito esse baile, muito. E, enfim, utilizando isso como pretexto para, na verdade, fazer valer o que já sempre fizeram, a perseguição à cultura popular negra no Brasil. E os bailes de favela, que sempre existiram. Às vezes a gente ouve muito uma história, uma superficial do funk, que coloca assim, então existiam os bailes de clube, depois que foram perseguidos, virou o baile sobre a favela. Sempre teve baile na favela. Eles só não eram o centro, né, do funk, a parte principal do funk. Tanto que o Rap das Armas, de Cidinho e Doca, é de 1994. Então, num tempo muito antes dos bailes de favela virarem o centro nervoso, né, do funk carioca. E aí eu vou falar do que de fato é muito mais ligado às minhas experiências de pesquisa aqui no Rio, que é dessa dinâmica do baile de favela e do funk produzido na favela. E, obviamente, falar disso, falar de um movimento musical absolutamente plural. Então, vou tentar caminhar um pouquinho por essas coisas. E falando de Rap das Armas e Cidinho Doca, vou me apresentar aqui também, basicamente, muito rapidamente, a trajetória que me leva a estar aqui sentado falando. Eu sou de Brasília, deve ter percebido pelo sotaque, que eu não sou carioca, mas moro aqui há 5 anos e meio. Sou, enfim, da periferia de Brasília e vim para cá para fazer o meu mestrado e o meu doutorado. E meu interesse pelo funk já tinha surgido desde a graduação. E chegando aqui, me deparei com fatos que eu não sabia nada sobre funk, né? Era uma outra, um universo gigantesco das favelas cariocas, do que eram os bailes, do que era a história do funk. E foi uma das coisas mais incríveis da minha vida. Eu acho que meu olho continua brilhando, mas o brilho que eu tinha ao chegar aqui, eu acho que é aquela coisa incomparável, né? De conhecer todas as favelas cariocas e as histórias e ter o prazer de conhecer alguns dos maiores artistas da história da música brasileira. Os maiores poetas, intelectuais, escritores, que foram os MCs e DJs que eu conheci nessa primeira fase, digamos, da minha dissertação de mestrado, que era focada no proibidão. Então, proibidão, às vezes as pessoas tendem a achar que proibidão é aquela putaria que fala explicitamente de sexo, mas não, proibidão, e normalmente assim, né, quando se usa essa categoria dentro do mundo funk, das favelas cariocas, é para falar das músicas que abordam o crime, por muitos vieses. Então, esse contato foi muitos desses gêneros que eu citarei aqui muitas vezes, tenho o prazer de chamar de amigos hoje, e um dos primeiros pontos que me marcou muito numa conversa com o Cidinho foi quando a gente estava lá na Cidade de Deus, tomando uma cerveja, enfim, e alguns amigos dele chegaram, e conversa vai, conversa vem. Num determinado momento ele me disse, cara, você tem noção de que aqui tá quem sobrou da nossa época, está sentado aqui agora nessa mesa. Eles estavam falando de um genocídio que eles acompanharam ao longo de sua adolescência, infância, adolescência e juventude. E o tempo todo, e o Cidinho tem uma música linda sobre isso, que é a história de Tito, que ele fala assim,
essa é a história de Tito, um moleque maneiro. Jardim de infância, ele já era meu melhor parceiro. Curtimos juntos na rua da Cidade de Deus. 14, jardim de infância, mesma sala, estava eu e Tito estudando, olhava na janela e via o bicho pegando, e a professora pedindo para todo mundo orar. Desculpa. Aos 16 eu percebi que Tito não ia mais à escola, já não soltava pipa, não queria jogar bola, senti que tinha alguma coisa estranha no ar. E agora é assim, a lei já não funciona mais com Tito, está sobrevivendo do perigo e faz o que bem quiser fazer. Pede desculpa à mãe, diz para a avó que eu gosto muito dela, mas virei soldado da favela e ela tem que defender. Essa música tem todos os elementos do que um proibidão é. Por quê? O proibidão é apenas um relato da favela, sobre pontos de vista muito diferentes. Então você vai ter desde um proibidão em que o compositor se coloca no lugar do bandido e descreve o que é a dinâmica da guerra, ou outro que ele é o amigo, ou a mãe, ou um filho, um colega. Enfim, poderiam citar muitos exemplos lindos disso. E aí, essa conversa com o Cidinho me levou a uma reflexão que, infelizmente, se mostrou muito pertinente para falar do que aconteceu com o Renan da Penha agora nesse momento. Que é o seguinte, um dos principais argumentos para justificar a prisão do Renan é que ele tinha envolvimento com o crime. E essa noção escorregadia de envolvimento é uma das técnicas mais perigosas usadas pelos aparatos de repressão para justificar a prisão não só de funkeiros, como de jovens pretos e favelados em geral. E é cruel imaginar que a palavra envolvimento tenha ganhado um contorno tão pesado, né? Porque envolvimento é envolver-se também afetivamente, é envolver-se em relações de amizade, em relações de parentesco, em relações afetivas em geral. Envolvimento também significa estar envolto, compartilhar de um mesmo espaço, um território, ser envolvido por algo, né? Mas um dos usos mais recorrentes da palavra envolvimento hoje é esse que, digamos, seria incorrer em práticas criminosas, né? Então, a partir dessa conversa, né, com o Cidinho, uma das coisas que eu fiquei pensando a gente tem então três coisas, três possíveis significados da palavra envolvimento, né? Uma delas, que seria o uso nativo, ou seja, o que a gente mais tem escutado hoje em dia, é incorrer em práticas criminosas. E as outras, as que eu já falei, afetivamente ou estar envolto. Apenas uma é crime, né? Aquela que fere algum tipo de legislação. As outras duas são essenciais para se compreender o que é o funk. Primeiro, estar envolto, que é ser um jovem negro, morador de uma favela, e compartilhar uma série de códigos, de léxico, de experiências, enfim. É falar, tudo dois, não quer dizer que você enfim, do Comando Vermelho ou de alguma outra facção. Porque essa é uma expressão que diz, está tudo bem, mas uma expressão também demarcada territorialmente. Nesse sentido de estar envolto, né? E o sentido de envolver-se afetivamente, eu acho que esse, a princípio, não parece ser algo característico do proibidão, e o meu ponto é que é essencialmente o que é uma proibidão. Envolver-se afetivamente porque a categoria bandido, ela só existe nos autos policiais. Na vida real,
são pessoas que têm filhos, mães, irmãs, tios, amigos, são pessoas. Então, nesse caso, enfim, e aí um outro parênteses, né? A gente tem uma população carcerária de quase 700 mil pessoas. Mais de 700. Mais de 700 mil pessoas. Imagine que, no mínimo, a gente sabe que nenhum ser humano ao longo de sua vida alcança apenas esse número. No mínimo, cada uma dessas pessoas conhece outras 20. Digamos que a gente transforma a vida em cárcere em parte de 14, 15 milhões de brasileiros. O cárcere faz parte da vida, no mínimo, de 15 milhões de pessoas. Então, qual é o espanto que exista um gênero musical tão grande, potente, falando disso? É o óbvio. Enfim. E aí, eu acho que esse é um dos pontos que tanto ódio traz dos aparatos de repressão da mídia hegemônica sobre o proibidão. É o poder que esse gênero musical tem de trazer à tona narrativamente, enquanto sujeitos, seres que o Estado tenta construir como não sujeitos, como fadados à não existência. E que, nesse movimento musical tão potente, surgem como seres com reflexões, afetos, desejos, anseios, visões sobre o que o mundo é e o que ele poderia ser. E isso assusta o poder constituído, né? E bom, e aí para arrematar aqui minha fala, uma das coisas que o Milton Santos fala, que eu acho que é muito lindo para a gente pensar o funk e o poder desse movimento musical, é que ele fala assim, Milton Santos, né, gente, enfim, um gênio, que na década de 80 dizia: o adensamento do sistema técnico informacional vai gerar uma vingança da cultura popular sobre a cultura de massas. A cultura de massas, fadada pela lógica do capital a abafar o local, a existência, a cultura popular que dialoga diretamente com a existência daqueles que a fazem no seu dia a dia, agora dotada dos meios para se fazer ouvir e amplificada, enfim, pode exercer essa vingança e se colocar. O funk faz justamente isso, trazendo por caminhos diversos a vida em detalhes das favelas cariocas e do Brasil inteiro, porque o funk já não é mais apenas carioca, exercendo essa revanche, né? E bom, eu queria falar que isso são milhões de coisas, mas vou deixar para o nosso debate também, para as perguntas. Mais uma vez, obrigado pelo convite, gente, foi um prazer. Boa noite. Você me inspirou, Eu quero que você vá apresentar essa pesquisa em 2 lugares, no terreiro e na cadeia, se você aceitar. Nossa, eu quero muito os eu vou dois. na frente de todo mundo para constranger. Eu não sei onde eu vou. Vamos combinar. Quero muito. Gente, responsa é colocar qualquer questão depois dessas 2 apresentações tão inspiradoras e poéticas, assim, e envolventes, no sentido amplo, né? Eu anotei várias coisas e também me identifiquei bastante, tanto com a dimensão que
que a mãe Flávia traz, né, da Umbanda e do Candomblé, como do que Denis coloca em relação ao funk, porque eu também não sou carioca, mas essa questão da criminalização ela também se estende a outras manifestações, como por exemplo a capoeira e o frevo, que eu posso falar mais diretamente, ou expressões com as quais eu tive bastante relação na minha formação em Recife, e que me faz pensar, né, diante disso, tudo que vocês trouxeram, em algumas questões que já está muito óbvio, né, e posto, dos fatores de classe que envolvem essa criminalização, e fatores de classe que estão extremamente ligados também com uma herança, né, pós-libertação, pós-oficialização de uma abolição, que vai gerar também, vai fazer também com que os pobres sejam marcados por um processo de racialização muito forte no Brasil. Então, tem esse fator de classe que está colocado para vocês, e tem a questão das outras políticas de Estado, que se atualiza hoje numa política de Estado neopentecostal, né, que é óbvio que a gente está vivendo isso também em termos nacionais, assim, que atualiza o repertório ou o léxico mesmo dessa criminalização. Mas tem uma questão que me toca diretamente, né, como alguém ligada à história e ao mundo do patrimônio, que é como uma das estratégias também para esses grupos foi negociar com um conceito que ao mesmo tempo aprisiona e gera preconceitos, que é a ideia de cultura, né, de pensar, né, e eu acho que essa frase do Milton Santos é muito reveladora dessa questão, de como essas manifestações foram manifestações perseguidas com força de polícia historicamente, e que conseguem na ideia de cultura se afirmar ou reposicionar os seus termos de negociação com o Estado, né? A gente vê isso quando o frevo é reconhecido como patrimônio internacional, quando a capoeira também, e o mesmo se dá com o samba, com o candomblé, mas ao mesmo tempo negociar que ser cultura é um elemento, ser cultura no sentido técnico, é um elemento de sobrevivência, e por outro lado é um elemento de normatização, porque quando a gente vai pensar o funk como cultura, o candomblé como cultura, a capoeira como cultura, precisa que isso esteja dentro de uma chave normativa que vai dizer, a gente admite o candomblé dessa forma, não admite dessa forma, a gente admite o funk dessa forma e não dessa forma. Então, já que a gente está falando de uma escola de arte, que é também um aprisionamento, né, um conceito que aprisiona, pode ser aprisionador da expressão, da manifestação, como que a gente pode ver esse uso estratégico, mas por vezes também aprisionador da ideia de cultura por essas manifestações, porque isso também tem implicações em como os recursos simbólicos e financeiros e tal tem uma distribuição que também passa por um recorte de classe e racial, né? De quem vai ter ou não a possibilidade de falar como cultura, de circular como cultura, de se afirmar como cultura. E não é à toa que essa pergunta é feita desde aqui, né? Então seria mais a provocação que eu faria antes de passar para o público. E por outro lado, tem uma questão que a mãe Flávia falou, que me tocou bastante, que essa pergunta também sobre cultura tem a ver com tudo que a senhora disse a respeito de um embate entre a medicina e o saber das plantas, né, que também vai ter impacto numa noção de cultura válida e cultura inválida, que é como, ao acionar ou dialogar com determinados campos, a gente está negociando com o saber técnico, que é muito mais racista do que necessariamente, né, que foi feito muito mais para dizer quais são as coisas que são validadas ou não, do que necessariamente para abarcar e para acolher. Então, fiquei pensando a partir dessas falas nesse sentido
dos sentidos e da necessidade também de disputar a ideia de cultura e de descolonizar a ideia de cultura perto do que a gente debateu, né? Mais do que afirmá-la ou desejar ser cultura, hackear a cultura ou se vingar da cultura, como o Milton Santos propõe. É como isso me atravessou e eu não sei se as pessoas querem fazer mais alguma pergunta. Eu acho que essa pergunta já vem grande. Para a gente não se perder, eu digo, Tá bom. para a gente não se perder nas perguntas, porque eu achei muito interessante. Então o pessoal vai pensando, a gente pode responder. Eu achei essa uma ótima pergunta, porque... Gente, só um minutinho, perdão, é momento mãe. Ou a gente faz ativismo sendo mãe ou a gente não faz ativismo, tá? Eles estão entediados, isso aí é provocativo para dizer, solta a minha mãe. Solta só Eu um vou pouquinho. perturbar. Mas tranquilo, a gente está acostumado. Esse aqui é o segundo seminário de hoje. Eu estou estava numa atividade de meio ambiente internacional hoje o dia inteiro e um foi de manhã, o outro foi à tarde, eu levei na escola, peguei um, levei outro, é isso. Vamos lá. Mas assim, essa voz deles ao fundo é música. Né? Eu achei muito boa essa pergunta da ideia de cultura, as implicações e potencialidades. Né? Eu acho que o funk carioca acompanho bem de perto, porque como Adriano Fassafo, que é minha orientadora e esteve diretamente ligado na luta, né, na lei do funk como cultura, que junto, óbvio, da funk, de toda a pressão do funk, foi um grande avanço. E ao mesmo tempo, com todas as suas limitações. Uma delas, como você explicou muito bem, quando o funk recebe um edital de apoio à cultura, é a única manifestação cultural que a Secretaria de Cultura colocou um policial, um representante da Secretaria de Segurança Pública, para escolher os projetos, que já é, por si só, eloquente bastante. Então, quando essa operacionalização estatal da ideia de cultura, ela vem sempre tentando moldar, tolir, dizer como deve ser, o que é um bom funk. Isso, infelizmente, encontra eco, às vezes até dentro de alguns funkeiros de gerações anteriores, que querem falar o que esse funk é do mal, esse funk é do bem. Enfim, mas um debate que faz parte do que, né, ainda dentro do que a cultura é ou deve ser. O louco a molecada que faz baile de favela acontecer, não está perdendo tempo, né, perdendo tempo, quer dizer, não está preocupada em elaborar a noção de cultura, o que eles estão muito preocupados fazendo, né? E isso é o que dá a maleabilidade para tantas transformações, porque é o que permite você botar um beat que pode ser apenas uma voz, um ou um atabaque, né? Você pode fazer a 130 ou 150, ou pelo que uma DJ amiga minha contou, vai sair já 170 em breve. Então, parte também do fazer, né, desafiar noções enclausuradas da cultura, né, e reatualizá-las sempre no cotidiano e no futuro, etc. Então, eu acho que foi isso que eu pensei. Não, eu queria dar a oportunidade das pessoas falarem, falar no microfone. Obrigado por tudo que vocês disseram até agora, e eu queria que vocês falassem um pouco
sobre a percepção de vocês do poder mobilizatório mesmo dessa expressão, que quando a gente fala do funk e também do sertanejo, a gente fala das expressões culturais que vêm da periferia e do interior, que são os dois lugares mais potentes nesse sentido, pela história que a gente transmite. E quanto o poder transversal dessas músicas, porque quando você vai mesmo num casamento de uma pessoa de elite, às 4 da manhã a música que está tocando é o funk. Está todo mundo dançando, do jeito que se dança, e o quanto essas produções que são muito transformadas em mercadoria também, que é o jeito também de se entender a coisa no sistema que a gente vive. Então é fácil de consumir essa produção, mas ela vai se perdendo esse poder mobilizatório. E quando a gente vê os bailes de favela, uma das coisas mais impressionantes é a reunião, né? A força de reunião, de concentrar, de mobilizar, aquelas pessoas estarem juntas no mesmo lugar, celebrando a sua vida e compartilhando aquele momento. Então, eu queria só ouvir vocês falarem sobre esse potencial mobilizador mesmo dessas produções. Então, eu falo como favelada que curtiu funk, né? A gente precisa entender que nós temos só no estado do Rio de Janeiro cerca de 700 favelas. E a malha urbana não tem uma possibilidade de deslocamento que viabilize ao pobre preto favelado vir curtir outras coisas. Eu digo até praia, tá? Para não ficar só no aspecto da música. Então a gente produz, porque é aquilo que eu te falei, a gente está produzindo, nós somos povos originalmente produtores de cultura. E o que acontece? Sair da favela é um negócio muito difícil. Porque você sabe que o teu corpo está marcado, você vai ser visto como pretinha. E mesmo que você não tenha a pele branca, a pele negra, você tem o corpo, o teu corpo expressa o lugar de onde você vem, sabe? Eu fui criada dentro da família branca, dentro de favela, eu era a única preta. Mas não tem jeito, o teu corpo vai falar daquela forma. Então você tem medo do que vai acontecer quando você volta. Então o baile, ele tem uma mobilização da própria comunidade, porque é alternativa. Tanto que quem frequenta baile funk sabe que estão todas as gerações ali. Sim. Claro que uma predominância maior de jovens, natural, mas a galera está todo mundo ali. E da favela de onde eu venho, tem o baile, mas tem o forró. Agora talvez tenha agora o sertanejo também, não sei, mas tem o forró, porque tem aquela gama de nordestino muito grande, tem o pagode e tinha a escola de samba comendo lá. Então era tudo ao mesmo tempo. Eu venho de um bairro, que é Padre Miguel, eu sou da Vila do Vintém, onde é uma efervescência de cultura, um bairro com 2 escolas de samba, Mocidade Independente e Unidos de Padre Miguel, que meu avô foi fundador. Então tudo isso acontece simultaneamente e tem público para isso, né? Agora, a gente também precisa dizer, aí é o meu lugar de fala, tá? Que a gente sabe que também o funk, o baile é produzido também para vender. A gente sabe disso, não adianta fingir que não é. E o que não desqualifica em nada quem está ali produzindo cultura, mas a gente sabe que é isso, que tem. E aí vai a galera fazer turismo, né? E aí a playboyzada vai para a favela, só que depois está fazendo protesto contra a violência e tal, sem fazer reflexão que aquilo ali também é o principal patrocinador da violência. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu não sou contra o baile na favela, porque a minha adolescência eu curti muitas coisas, eu fui uma favelada que saía da favela, mas inúmeras vezes eu não tinha condições de sair financeira, eu não tinha carro, muitas vezes não tinha amigos que tinham carro, então era o que eu ia curtir e pronto, acabou. Eu estou te falando que eu curto baile desde 12 anos de idade. Eu não beijava nem na boca, eu já estava dentro do baile. Então a gente vê de tudo acontecer dentro do baile. Você vê questões ali delicadas de... Morreu, tu nem ouviu, ó. A bala cantou, tu nem ouviu, não dá para tu ouvir. Eu sou da época de duelo de cashbox, Furacão 2000. Eu sou da época de baile de barreira, de eu segurar os tênis dos meus amigos para eles irem para a barreira.
Eu sou dessa época, eu vivi isso, eu não nego, eu estou na frente do meu filho, não nego nada na minha vida, nada. Então, isso tudo a gente também tem essa dimensão, mas eu acho que são esses dois aspectos. Quem está ali, a maioria, são pessoas da comunidade, é a única forma de se divertir, é a única forma de exaurir, de extravasar, tudo aquilo que você precisa extravasar, mas tem esse elemento também que vem aquela galera da adjacência, porque quer curtir, quer ficar à vontade para usar o que bem entender, e ali é o lugar, porque no bairro chique não vai poder ir em frente à casa do coleguinha falar, peraí que eu vou pegar um aqui agora. Não vai fazer. Agora, eu, inúmeras vezes, para sair da minha casa de manhã cedo para trabalhar, eu tinha que lidar com defecar ali, porque o branco faz isso, né? O branco, você está entendendo o que eu estou falando. Agora, meu filho está aqui, eu estou tomando cuidado com as palavras. Mas, né, aquele pós mágico faz isso, e aí as pessoas defecam na porta da sua casa. Então, na condição de favelado, eu consumia aquela cultura popular ali, mas eu também tinha que passar por isso. Também tinha que passar por os excessos de vômitos, do excesso da bebedeira na porta da minha casa e, muitas vezes, pessoas namorando de forma bem íntima na porta da minha casa. Então, assim, é bem delicado também, tem esse aspecto. Sim. Mais uma vez, eu falo que já contempla muita coisa. Minha reflexão vai ser num papel um pouco diferente, olhando mais pelo lado da produção também. Né? O que acontece? Aí parte desse caso de me apresentar, né? Porque agora no doutorado eu morei na Cidade de Deus faz 2 anos e lá eu sou músico também. E nessa coisa eu acabei passando a produzir com DJs, enfim, agora são meus grandes amigos e alguns maiores DJs lá da CDD. Então, porque eu acho que tudo isso que a Mãe Flávia disse é essencial para entender o que é o baile mesmo, tipo assim, na prática, é uma coisa que ao mesmo tempo, e que são problemas de festas em geral, né? Essa coisa. Digo, pessoas que tanto o uso de substâncias ilícitas quanto tantas coisas, porque a gente sabe o que é ali na favela a relação com o poder local. Mas quando a gente marca isso às vezes como algo característico do baile, a gente esquece que não há nenhuma rave ou boate na Zona Sul que não passe pelo mesmo tipo de, né, nesse caso. E aí, então, minha resposta, né, que não é bem uma resposta, uma reflexão sobre a sua pergunta, vai ao encontro de um antropólogo que tem me interessado muito, que fala sobre a arte como uma tecnologia do encantamento. Eu acho essa ideia legal porque ela mistura muito do que é a religiosidade também, né? Mistura 3 ideias, 3 coisas básicas. Arte, tecnologia e magia. O funk é uma magia. Sim. E foi para dizer o seguinte, pensar, a arte, então, nessa coisa, ela é uma forma de agência, ela não é só um sistema de representação, ela agencia. Nesse caso do funk, imagina que é uma música feita para bailes com 20 mil pessoas, né, às vezes bem mais, e que ela é produzida, pensada, desde o início para o baile. Então, um artefato muito poderoso, criado para mexer o corpo. E se você dançar o funk em qualquer lugar, não é igual dançar dentro da favela. Não é. E assim, mas o fato de ser uma música pensada, né, para que muita gente dance, faz com que tenha esse poder de encantar, né? E torna ela um artefato muito poderoso, onde quer que chegue. E eu acho que essa é uma das coisas mais mobilizadoras mesmo, diferentes, tanto na favela quanto fora dela. Denis, a minha pergunta você começou uma fala que me parece muito pertinente, especialmente pertinente para a gente pensar
dentro desse lugar como escola de arte, né? Que é pensar o funk enquanto estrutura poética. Eu queria te ouvir um pouco mais falar sobre isso, né? Porque eu imagino que em alguns ambientes, principalmente ambientes mais acadêmicos e talvez mais ligados a uma literatura que se constrói uma ideia muito hegemônica, não oral, isso incomode muitas pessoas, e eu acho que a academia e as instâncias da intelectualidade têm se mostrado um campo de batalha muito interessante para a gente provocar certas torções. E daí queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Assim, em termos de ritmo, métrica, formas, o quanto isso te toca. E, mãe Flávia, acho que também pensando nesse lugar que a gente está agora, lhe convidaria a fazer uma fala que talvez seja muito básica, mas para explicar o que é o movimento Liberte Nosso Sagrado, para a gente não perder a oportunidade de falar um pouco de demandas muito pragmáticas, né? Porque a gente está falando de agenciamento sobre dimensões simbólicas, que são extremamente interessantes, mas me parece que um dos grandes ganhos aí dos ativismos de vocês e da sua prática especificamente é chegar em demandas muito pragmáticas em relação a que liberdade é essa, que sagrado é esse e quais são as nossas demandas enquanto sociedade para provocar mudanças. Eu queria pedir para compartilhar um pouco para a gente que projeto é esse e que urgências são essas. Eu caminho com muitas frentes de liberdade religiosa, sou membro do Comitê Nacional de Diversidade Religiosa. Hoje eu estava numa agenda internacional de religião e defesa do meio ambiente, chama-se Oceano Clima, até estava a Marina Silva lá, também com estou se recuperando de dengue, chikungunya, André Trigueiro, enfim. Mas o Liberte Nosso Sagrado é um deles. Eu acho que o Liberte Nosso Sagrado tomou uma dimensão muito grande, porque as pessoas vieram saber de um crime da ditadura militar que não tinha sido falado. Então, estabeleceu essa Comissão da Verdade e, com isso, pegamos carona para falar desses crimes, né? Então, são peças apreendidas nos terreiros. Eu conheci Mães de Santo, eu não vivi isso, eu era criança ainda. Quer dizer, na verdade, eu nasci no final da ditadura. Que tiveram seus filhos de santo amarrados de cabeça para baixo com o atabaque pendurado no pescoço dentro do terreiro. Então, eles invadiam o terreiro, proibiam o toque, pegavam os objetos sagrados e levavam. E essas peças estão até hoje no Museu da Polícia, desativadas, sem condições de arquivamento museológico nenhum. Eu não sei se estou usando o termo correto, mas eu digo os termos técnicos. Haviam pessoas da área dizendo não tinha condições nenhuma, esse museu ele é fechado, ele não é aberto. Então não dá nem para uma criança ir lá e visitar como aprendizado de que houve aquela memória ali. Então essa memória ela está calada, ela está guardada em condições degradantes. E a gente faz um movimento de luta já há algum tempo para recuperar. E nós já fizemos reuniões com os chefes da polícia, mudou. Aí muda a política, muda o chefe. Aí quando tudo vai sair, muda o chefe da política de novo. E tal. Então nós ficamos refém do sistema político, né, que é alimentado por um outro sistema que atravessa a questão do funk, que atravessa a questão da intolerância religiosa, que a liderança indígena Ailton Krenak cunhou, e eu pedi a ele autorização para usar esse termo e eu venho usando, que é o capitalismo, né, que é esse sistema do capeta, que ele é gerador de miséria e de fome e de condições políticas para colocar pessoas lá que possam fazer isso com as outras. Então, acho que tudo que a gente está falando, da questão do funk, da questão da liberdade religiosa, passa por um congresso que está definindo o que ele vai fazer com o nosso dinheiro. Inclusive definindo que o chefe da polícia pode continuar com tudo retido. Então, o poder de voto é muito forte para mudar. Porque pense o seguinte, se você tivesse a maioria do congresso de mulheres, se você tivesse a maioria do congresso de pessoas de origem popular, se você tivesse a maioria do congresso de pessoas que estudaram em escola pública, que usaram o serviço público, que consumiram o funk como cultura dentro de comunidade, certamente não seria isso, meus amigos. Então, eu acho que passa por essa questão de entender que a gente tem uma bancada BBB, né, da bala, do boi e da Bíblia, e essa bancada é muito forte e vem aumentando, ela não diminuiu, e que momentos como esse aqui são extremamente importantes justamente para a gente dar dimensão de onde é que a gente desaperta essa tecla. Quem desaperta essa tecla é o Congresso, é o Senado, é a Câmara Legislativa, e isso não pode sair da dimensão desses diálogos.
Tanto que eu até me perdi um pouco da outra pergunta. Funk Quero sim, falar mais dessa estrutura. Eu passei um tempo, eu estava no doutorado de São Luís, e foi legal porque eu fui para um departamento de música. Que, bom, além do fato de que eu tenho um co-orientador, que é o Carlos Palombini, que é da música. E eu acho que essa é uma coisa importante, de algo que a gente perde, como eu já disse, a gente falando do maior gênero musical contemporâneo, né? E como a gente perde as dimensões essenciais do que o funk acrescenta de mais inovador na música, né? Uma delas, enfim, nossa, e aí é muita coisa, na verdade, porque eu estou escrevendo agora sobre isso. É bom que sua pergunta traz um exercício de reflexão. Algo que tem me interessado muito atualmente são as relações do funk com o afrofuturismo. Que é o seguinte, como é que você bota uma música que está muito famosa nos bailes de favela agora, nesse momento, é a Macumbinha de Leve. Esse é o nome. E é um atabaque mixado com uma bateria eletrônica, né? E além das construções rítmicas por fragmentos vocais, né? Pode ser tanto um beatbox, quanto apenas um ou coisas incríveis, como algo também recente, que é como é que você transforma o seu lugar de moradia em um beat. Por exemplo, borel, então, isso é incrível. Você está transformando fragmentos vocais em ritmo, você está falando ao mesmo tempo do lugar de onde esse negócio foi produzido, e você transforma o borel na boca do Brasil inteiro, né? Brincando com as possíveis divisões silábicas e acentuações de borel. Então, isso é incrível, né? E isso vem de algo que aí foi o que eu mais vivi nesses últimos 2 anos, que é o estúdio de gravação, que é um lugar onde a magia acontece ali, né? E que é incrível, porque você está chamando, o estúdio, no caso, é um computador com uma CPU aberta para ajudar na ventilação ali, porque ele já está velho, uma tela simples, um equipamento, geralmente uma placa, né, de som, uma M-Audio, uma interface, né? Bem simples, e programas de gravação que você baixa tudo pirateado na internet, você produz aquele que pode ser o novo hit, e que é uma coisa incrível. Por exemplo, o Bel, que é um DJ, enfim, um grande amigo meu, né, de quem eu era estagiário lá no estúdio, porque ele que me ensinava as coisas. Enfim, já foi DJ de Tati, de Valesca, de Tigrão, de Havaianos, de Cidinho e Doca, essa galera toda. E ao mesmo tempo, o estúdio é cotidianamente um entra e sai de moleques de 12 anos, que 12 anos? Tem de 2 e 3 que são os sobrinhos dele, ficam lá rodeando, entrando e saindo do estúdio, até 10 que são os meninos que estão querendo aprender a ser DJ e que passam lá com um pendrive para pegar os arquivos. Então, e aí, ou seja, temos já essa coisa geracional, porque a gente está falando de um DJ que já está mais perto dos 40, né? Mas que está cotidianamente com a molecada e com MCs novos que chegam. É muito difícil, das músicas que a gente produzia lá, poxa, era muito difícil você ir num baile e não ter pelo menos uma música que tinha passado pelo estúdio. E assim como são muitos estúdios. Só na Cidade de Deus, sei lá, dos que eu conheço, pode dizer 50, só tá brincando, sabe? Então, essa rede de troca, o olhar atinado para a experimentação, porque aí fica essa molecada
com os DJs mais antigos, fica o dia inteiro no estúdio brincando, né? Fica brincando. Fala, esse pequeno fragmento, então ouve uma música numa festa junina, que já vira uma paródia, que vira o sucesso do baile no mês que vem, né? Então eu acho que atentar para a potência dessa inventividade do seu cotidiano é o canal. Gente, quero agradecer muito a Deus e a mãe Flávia pela conversa maravilhosa, muito feliz de ter estado nessa situação privilegiada de escuta de vocês. Acho que está na linha, está na hora. E aí a gente encerra, né, essa conversa de hoje, depois dessa riqueza aqui de debate, convidando vocês, quem ainda não viu a exposição, né, o Museu de Arte Naif, tem até domingo, e domingo a gente fecha e encerra a exposição também com uma festa do funk. Então acompanhe a programação da gente no Instagram, no Facebook da Escola de Artes Visuais Magrade. Fica aí o convite para a gente debater também com outros formatos, vendo a exposição, sentindo a exposição, dançando a exposição aqui até domingo. Eu agradeço muito a presença de vocês e a disponibilidade.